Bom, sobre a situação das chuvas que continuam causando estragos pelo país e dos trabalhos de ajuda à população e prevenção de tragédias neste fim de ano, nós vamos conversar agora com o Tiago Molina Chinor, que é coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo, Tiago. Tiago, a gente tem uns números aqui que mostram que o número de mortes causadas aí pelo excesso de chuvas no Brasil em 2022 é o maior dos últimos 10 anos e corresponde a 27% de todas as vítimas aí registradas nesse período. Só nos 5 primeiros meses desse ano, que é de janeiro a maio, foram 478 vítimas perdidas, um número 65% maior que o registrado em todo 2021, quando foram 290 pessoas que morreram. Por que a gente está vendo tantas tragédias causadas pela chuva, esse número maior agora? Este ano, na verdade, desde o final de 2021, com as chuvas que foram registradas na Bahia, depois sucedemos eventos no Rio de Janeiro, região de Petrópolis, Angra dos Reis, depois também na região Nordeste, Pernambuco e Alagoas. Então, esses últimos meses foram meses bastante críticos em virtude das chuvas que foram registradas. Então, chuvas muito acima da normalidade, chuvas que em alguns casos bateram recordes, incidindo sobre áreas, regiões com muitas pessoas vivendo em áreas de risco. Então, esse é um ingrediente bastante complicado para nós que trabalhamos com a gestão de riscos e desastres. Muitas chuvas, uma ameaça muito acentuada, incidindo sobre áreas com uma população vivendo em áreas de risco. Então, isso ajuda a explicar um pouquinho desse alto número de perdas, infelizmente, né, que foram registradas. Esse aumento aí das chuvas é algo que pode ter a ver com o aquecimento global, que tanto se fala, com as consequências disso? Tem também a ver, né, o que todos, que há um consenso na comunidade científica, né, de que esses extremos de chuva, de excesso de chuva em algumas localidades, eles vão se acentuando. Os relatórios da Organização Mundial de Meteorologia, da ONU, levam para este caminho, cada vez desastres, ameaças naturais mais significativas. E no Brasil a gente ainda tem um passivo muito grande de pessoas que vivem em áreas de risco, né? Seja principalmente para os riscos de deslizamentos de encostas, sejam em áreas que são suscetíveis a inundações. Então, esse aumento, essa perspectiva de aumento relacionada à intensificação de desastres, com esse alto número de pessoas em áreas de risco, é uma componente bastante crítica, né, que nós temos que lidar diariamente no país. Uhum. Como você mesmo falou, todo ano tem chuva, né? Principalmente aí nessa época do ano, final, início de ano. Não é possível haver essa prevenção, já que a gente sabe que vai ocorrer essa grande quantidade de chuva nessa época? É possível sim, e essas ações que a gente chama de prevenção, de preparação, elas são realizadas antes do período de chuva, né, que começou agora no mês de novembro. Então houve uma grande estratégia de preparação que envolve tanto órgãos do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, como também de estados e municípios, no sentido de se preparar para esses períodos mais críticos, alinhar planejamentos, definir planos de atuação conjunta. Então, esse planejamento, ele é anual, há um cronograma de planejamento, de preparação anual, sempre antecipando essas situações que podem trazer um risco, um impacto maior para a nossa população. Uhum. Tiago, Rodrigo Constantino também tem perguntas a te fazer agora. Constantino? Tiago, boa noite. Na Flórida, onde eu moro, tem uma prevenção grande em relação a furacões, que representam ali uma ameaça constante. Claro que isso não é ciência exata, eles se desviam das rotas, o cone, você às vezes prevê o impacto num lugar e acontece em outro, e isso muda com algumas horas. A minha pergunta é como é que está o Brasil em relação a equipamentos, a tecnologia, a recursos, para poder pelo menos antecipar esses momentos de chuva mais concentrada na região e que vai causar estrago maior. Boa noite, Constantino. Essa sempre um desafio constante, né, de monitorar, de prever essas situações que podem trazer um impacto maior para a nossa população. Felizmente, o país tem avançado bastante em tecnologias, em estruturação de órgãos, de institutos que realizam esse monitoramento 24 horas por dia. Eu cito aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET,
o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, o CEMADEM, que atua 24 horas prevendo situações de inundação, deslizamentos, enfim, há todo um conjunto de órgãos, de entidades pertencentes ao Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, monitorando 24 horas por dia essas situações, prevendo, emitindo alertas, comunicando à população. Então, a gente tem avançado bastante. Ainda há um desafio grande, né? Principalmente nas questões que envolvem um alto número da população, uma porcentagem grande da nossa população que vive nessas áreas de risco. Mas sim, há um grande trabalho de amadurecimento de todo o sistema que fica, né, que acompanha essas situações que podem trazer um risco, um impacto para a nossa população. Muito bem, você que estava acompanhando a Voz do Brasil agora pela rádio, seja bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. A gente está conversando sobre essas questões das chuvas que vêm ocorrendo ultimamente, as tragédias causadas por essa água tão intensa que vem caindo ultimamente. Tiago, para o próximo verão, aí a expectativa é de uma chuva acima da média, parece que exceto aí no sul do Brasil, né? Por que deve haver esse aumento da chuva e é algo que a gente tem que se preocupar? Na verdade, esse período que começa em novembro, né, vai até março, é o período mais crítico com o qual a gente trabalha, né? Principalmente porque nós temos muita chuva prevista, né, que é esperada, é o normal, né, a quadra chuvosa, nas regiões sudeste, na região centro-oeste do país, pegando também áreas da Bahia. Então, esse é o período onde o sistema de defesa civil, os órgãos do governo federal, dos estados e municípios, é o período que mais se trabalha, é o período de maior atenção. Então, hoje no país, né, em virtude do fenômeno Laninha, que é um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico, né, mas que acaba influenciando todo o clima do mundo, né, e aqui no Brasil também. Então, em virtude do Laninha, a gente tem, então, chuvas que estão de uma maneira menos intensa na região sul, mas chuvas que são mais intensas em áreas da região nordeste e também sudeste. Então, liga um sinal de alerta essa perspectiva. Nessa última semana, nos últimos 10 dias principalmente, nós tivemos muita chuva em áreas de Minas Gerais, em áreas também da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Alguns rios, né, entraram em inundação, deslizamentos foram registrados. Então, esses últimos dias foram bastante intensos em virtude das chuvas que foram verificadas. Então, há essa preocupação em vários locais, né? Eu gostaria de saber de você onde deve haver um foco maior de preocupação, onde a Defesa Civil se preocupa mais nesse momento, para as pessoas também saberem, né, onde é melhor se prevenir mais. Sim, com certeza. Esses próximos dias, os maiores acumulados são previstos em áreas de um corredor bastante grande, né, que envolve partes dos estados de Goiás, também de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também na Bahia. Então, esses são os estados onde a gente tem a previsão de chuvas mais intensas e é onde, né, a população precisa ficar bastante atenta. A gente sempre recomenda ficar atento às informações que estão comunicadas pelos órgãos, pelas autoridades locais, se cadastrar também para receber alertas através do serviço de envio de alertas por SMS, que é um serviço gratuito. Então, são todas dicas, né, que podem trazer uma maior segurança, auxiliar a população nesse momento onde a gente tem esse cenário mais crítico de chuvas que está previsto. Então, a pessoa vendo que a chuva está aumentando, que pode ter algum risco, o que ela deve fazer? O primeiro de tudo, né, é se cadastrar nos serviços de alerta, né? Então, através do SMS, só enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da sua residência, para o número 40199. Então, sempre que tiver um alerta, o usuário vai receber no seu telefone uma mensagem de alerta, uma recomendação de como se autoproteger. A segunda dica é ficar bastante atento a sinais que podem ser indícios de desastres. Por exemplo, em áreas de encosta, fica muito atento a qualquer movimentação no terreno, rachaduras em muros e paredes e também declividades em árvores, cercas. Qualquer um desses sinais pode ser um indício de que pode ocorrer um deslizamento naquela região. Então, nesse momento, a pessoa precisa sair daquela localidade e contactar a Defesa Civil através do telefone 199. Para áreas de risco de inundação, de enxurradas e alagamentos, ficar muito atento com o aumento dos níveis das águas e procurar área segura, caso
a água atinja níveis mais críticos, que chegue perto da sua residência. O telefone da Defesa Civil é o telefone 199, então também é um canal importante de comunicação com os serviços de emergência daquela localidade. Uma última pergunta, então, antes de encerrar. Esse frio atípico que a gente teve agora em novembro tem também alguma coisa a ver com essas mudanças climáticas e também com as chuvas mais intensas agora ou não? Quando a gente tem mais chuvas, né, sendo registradas, a gente tem uma diminuição da temperatura, né? Isso porque com menos radiação solar, né, a gente experimenta isso também aqui na capital, em Brasília, né? Então tem a ver sim, né? Quando a gente tem períodos maiores de chuva prolongada, a gente tem uma diminuição nas temperaturas. Tem a ver também com o fenômeno de Laninha, que além de influenciar as chuvas em todo o país, influencia também as temperaturas. Em relação às mudanças climáticas, também tem a ver, mas aí precisa fazer algum tipo de estudo naquela localidade para ver o tipo de influência que as mudanças climáticas passam a ter nas diferentes localidades, não é uma regra geral. Então, cada localidade experimenta consequências que são esperadas em virtude dessa alteração climática que a gente tem experimentado nos últimos anos. Muito bem, a gente conversou com o coordenador-geral de gerenciamento de desastres da Defesa Civil Nacional, Thiago Molina Schnorr. Obrigada pela entrevista, uma boa noite para você. Boa noite para todos nós.